Boa tarde, igreja. Tudo bem com vocês? Eu acho que todo mundo já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Maria Janina. E eu quis gravar esse vídeo nesse dia, para esse dia tão importante, que vai ser o dia do meu batismo, para compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco de como Deus agiu na minha vida e como eu cheguei até aqui. Primeiro, gostaria de dizer que eu sou infinitamente grata por Deus ter lutado por mim, batalhado por mim, e por ele ter me dado mais essa chance, porque a minha história com Deus é desde quando eu era criança. Eu sou muito grata a Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito. E agradeço também a minha mãe, que desde quando eu era criança me ensinou a orar, me ensinou a buscar Jesus e ter fé e acreditar que Deus sempre estava comigo. Eu conheci um rapaz uma vez, quando eu fui fazer um curso da Marinha para trabalhar em navio. Foi em 2012, no final de 2011. Então a gente se conheceu, nós passamos uma semana fazendo um curso juntos, e depois ele logo foi chamado para trabalhar no navio, e eu fui trabalhar em outro navio. E nós conversávamos muito pelo Facebook, ficamos muito amigos pelo Facebook. E ele me falava, já tinha me falado alguma coisa sobre a religião dele, mas eu achava que a única religião certa era a religião das Testemunhas de Jeová. Então eu não dava muito ouvido, não ligava muito para as coisas que ele falava. Daí um dia a gente estava conversando, foi no final do ano passado, e ele me convidou para ir até o navio, fazer uma viagem, passear, encontrar com ele. E eu estava realmente precisando de férias, e eu aceitei. Então esse navio era um navio que trazia, que quem estava fazendo cruzeiro, ele era só japoneses, é um navio que foi alugado pelo Japão, então não faz só cruzeiro com japoneses. Então eu fiquei muito sem conversar com ninguém lá dentro, porque todo mundo só falava japonês. Meu inglês também não é muito bom. E antes de eu ir para lá, eu e o Roberto, a gente começou a conversar muito sobre a Bíblia. E ele me trazia alguns pontos sobre os adventistas e eu defendia o que eu tinha aprendido com as testemunhas de Jeová. Então a gente combinou de eu levar minha Bíblia pra gente conversar no navio sobre isso. E eu levei minha Bíblia e a gente conversava muito, muitas vezes a gente quase discutia, porque eu sempre defendia o que eu achava que era certo e não dava muito ouvido para as coisas que ele me falava, por mais que muitas vezes ele me mostrasse alguma coisa na Bíblia. Eu tinha bons argumentos, eu tinha sempre preparada para ter bons argumentos e eu conseguia sempre defender a minha parte, o que eu achava certo. E lá no navio eu tive uma experiência muito legal, assim, eu me aproximei muito de Deus, porque quando eu parei de estudar com as testemunhas de Jeová, eu não orava mais. Eu parei de orar, porque eu achava que se não estava com uma religião, a única religião verdadeira, se eu tinha escolhido não estar lá, então eu achava que Deus não iria me ouvir, me escutar. E eu tinha a vergonha, digamos assim, de orar e pedir as coisas para Deus. E o Alberto, ele tinha o costume de sempre orar antes de ir para o trabalho e orar antes das refeições. E eu comecei a orar com ele. E foi nessas pequenas orações que a gente fazia antes de uma refeição que eu voltei a orar para Deus. E quando nós conversávamos sobre a Bíblia, aquilo tudo me fazia, puxa, por que eu não estou seguindo Deus, né? Eu sei o que é a verdade e eu quero estar com Deus, mas a vida acaba levando a gente para outros caminhos. O mundo, infelizmente, é muito mau e a gente tem que estar sempre muito próximo de Deus para se defender, se proteger dessas coisas. Então, um dia eu estava sentada no navio, sozinha, olhando o mar. Adorava ficar no mar, é muito lindo. E eu estava refletindo e comecei a conversar com Deus. E eu disse para ele que eu estava achando incrível a maneira como ele tinha mexido na minha vida.
me levado lá pro meio do mar, pro meio do nada, num navio cheio de japoneses, onde não tinha nem com quem conversar direito. E foi preciso ele me tirar daqui para eu poder enxergar o quanto Deus queria que eu voltasse para Ele. E nesse momento eu abri meu coração, eu disse a Deus todas as coisas que eu queria, eu pedi perdão, eu pedi para que a vontade dele fosse feita na minha vida. E com muita fé e com muito arrependimento e humildade, eu entreguei ali a minha vida de novo para o meu Pai, para o nosso Pai Celestial. Então, mas dessa vez, eu estava orando muito a Deus, e queria Ele que me orientasse, e que me ajudasse a fazer a escolha certa, que as minhas escolhas fossem totalmente guiadas por Ele e não pela minha vontade. Então, quando eu abri esse site, comecei a ler muitas coisas e acordar e perceber muitas coisas que antes eu não tinha percebido. Mas mesmo assim, nada ainda tinha me convencido de que não era a religião certa para mim, né? Aí, só que eu fui buscando e eu encontrei uns vídeos que foram gravados por um ex-ancião que foi testemunho de Jeová por 20 anos da vida dele. E ele traz um estudo muito detalhado, usando a palavra de Deus, mostrando vários conceitos, vários preceitos que as testemunhas de Jeová usam, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aquilo para mim veio como esclarecimento, como resposta. Porque eu estava pedindo para Deus, né? Então, todo esse esclarecimento me fez perceber que não era ali o caminho por onde eu deveria começar a minha vida com Deus. E como eu tinha sido apresentada aos adventistas, muitas coisas que os adventistas pregam, seguem, muita coisa tem em comum com as testemunhas de Jeová, como por exemplo o fato de quando a gente morre, a gente está morto, está dormindo e vai ressuscitar quando Jesus voltar. E essa entre muitas outras histórias, né, que condizem com a palavra de Deus. Então eu falei, bom, eu vou lá ver como é que é. E aí eu fui buscar na internet, onde tinha uma igreja adventista mais perto aqui de casa, e achei essa igreja, né, a igreja do Orleans, e fui lá, sozinha, ou melhor, estava acompanhada por Deus, né, porque eu estava sempre em oração e eu tenho certeza que Deus esteve do meu lado durante todo esse tempo e vai continuar do meu lado no que depender de mim. Eu vou estar sempre orando, sempre pedindo para Ele ficar do meu lado. Então eu cheguei aqui e uma coisa que tocou meu coração aqui dentro dessa igreja foi a simplicidade. Porque é muito bonito nós humanos, seres humanos, admitirmos que somos pecadores, que somos falhos e termos isso em mente. Porque quando a gente se cobra demais, quando a gente quer ser mais do que a gente pode, isso acaba ficando como um pouco de orgulho, sabe? Como se a gente não precisasse de Deus. E reconhecer que a gente é pecador, e que a gente é falho, que a gente é simples, que a gente erra, só enobrece mais a Deus, enobrece muito mais o nosso Pai. E eu senti uma simplicidade muito grande aqui dentro, um espírito de humildade e de amor, né? E essa é a maior qualidade que o povo de Deus pode ter, que é o amor. E aqui eu sempre me senti muito bem recebida, eu senti sempre o amor de Deus nessa igreja. E foi isso que tocou meu coração, a maneira como um menino, eu não lembro bem o assunto que ele estava falando, porque eu não estava nervosa aquele dia, mas era um jovem que estava passando um culto, e ele falava meio assim atrapalhado, meio nervoso. E eu falei, puxa, que legal, né? Ele não precisa ser todo certinho, todo perfeitinho para tocar o coração das pessoas, né? Não é ele que toca, né? É Deus que me usa para tocar o coração das pessoas. E eu gostei muito disso. E quando eu estava indo para casa, eu pensei, puxa, eu acho que eu encontrei mesmo o lugar
aonde eu vou ter minha vida cristã, minha vida com Deus. E aí, nesse mesmo dia que eu fui, eu já queria estudar a Bíblia, já busquei alguém para me dar ensino. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, tenho certeza que Deus está comigo. Eu aprendi a amar e respeitar o sábado. Eu percebi o quanto isso é importante para Deus. A gente reconhecer o sábado como o dia que Deus nos deu, não só para o nosso descanso, mas para mostrar que a gente reconhece, acredita e tem fé em toda a criação, em toda a história da Bíblia, em todos os milagres que Ele fez. E eu sou muito grata por eu ter conseguido enxergar tudo isso. E o sábado para mim hoje é um dia abençoado, que eu respeito, que eu amo e que eu não vou deixar nada atrapalhar essa minha escolha. E é claro que eu sei que a vida cristã não é fácil, né? Muitas coisas acontecem, muitos ataques, mas eu tô com Deus, tô orando sempre na oração e eu sei que eu vou conseguir superar todos os obstáculos se eu estiver sempre de mãozinha dada com meu Pai, com meu Deus. A felicidade que o mundo nos dá é mínima perto do que Deus pode fazer por nós. E o mundo, ele pede muito da gente, exige muito da gente, suga até a última gota de suor que a gente tem. E Deus não, Deus só pede que a gente acredite nele, que a gente tenha fé em Jesus e em recompensa a gente tenha a vida eterna. E o que o mundo me oferece como recompensa? Coisas que passam, coisas que acabam. Dinheiro não dura para sempre, roupa não dura para sempre, beleza não dura para sempre. Tudo que é do mundo acaba. Então não pensem vocês que ir para uma balada, que beber, que usar drogas, que qualquer coisa desse tipo possa ser muito mais divertido, muito mais completo do que o amor de Deus, do que o que Deus nos dá e nos oferece. Essa felicidade que eu sinto hoje é uma felicidade que vai durar para o resto da minha vida, para a eternidade. O que o mundo me ofereceu foram momentos de alegria superficiais que depois me trouxeram muita dor e consequências muito sérias. Então essa mensagem eu queria deixar para vocês, para que vocês não se iludam, porque o bonito da vida, o legal da vida, o bacana da vida é a gente estar perto de Deus, porque Deus nos ama e Ele sabe o que é melhor para todos nós. E é por isso que eu estou aqui entregando minha vida para Jesus. E eu espero que essa mensagem toque o coração de todos vocês e que vocês possam se inspirar com a minha história. Vocês que já são cristãos, se inspirem com a minha história. Saibam que vocês estão no lugar certo, saibam que eu queria muito ter crescido aqui dentro, ter vivido aqui dentro desde pequenininha. E que eu sinto, não digo inveja, né? Mas assim, eu sinto, puxa, como eu queria ter sido cristã desde criança. Como eu queria ter estado entre esse povo desde criança. Então vocês que estão aqui desde crianças, vocês têm uma bênção enorme. Vocês estão livres, estão protegidos contra um mundo egoísta, mal, e que só quer realmente massacrar a gente, sabe? Fazer a gente se sentir a pior pessoa do mundo. E por mais que você faça, que você faça, que você faça, nunca vai ser o suficiente. O mundo sempre vai cobrar mais e mais e mais. Então é isso, esse é meu vídeo, essa é a minha história. E que Deus continue trazendo para perto dele pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, e que a gente possa ser usado mesmo como instrumento para isso. Eu quero ser um instrumento usado pelas mãos de Deus para ganhar outras pessoas
para salvar a vida de outras pessoas, porque a minha vida foi salva. E eu sou eternamente grata por isso. Bom, o texto que eu quero ler, ele é a 1 de João 2,17. Diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura.